Nesse domingo foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o objetivo de preservar nosso bioma, o Supremo Tribunal Federal criou uma chamada Agenda Verde, que analisa ações voltadas ao tema. Com as mudanças climáticas, muitos são os desafios quando o assunto é meio ambiente. Há 50 anos, o dia 5 de junho é dedicado para se refletir sobre o tema e os problemas que afetam o planeta. À medida que essas crises se tornaram maiores, a mensagem deste dia fica ainda mais urgente. Este ano, um evento chamou a atenção: o Ato pela Terra, uma das maiores manifestações ambientais que envolveu artistas com o objetivo de frear o chamado Pacote da Destruição, conjunto de projetos que ameaçam o meio ambiente. O debate chegou ao Supremo Tribunal Federal, que recebeu ações de partidos políticos e entidades e criou o Pacote Verde. São 7 temas relacionados ao meio ambiente em pauta no Supremo. 3 deles já tiveram decisão. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu critérios para licenciamento ambiental e normas para o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente. O STF decidiu que o CONAMA tem 24 meses para editar uma resolução nova, porque a atual é muito permissiva aos níveis de poluição. O STF também derrubou decretos presidenciais que excluíam a participação da sociedade civil em órgãos de proteção ambiental e decidiu que é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental para funcionamento de empresas que exerçam atividade de risco médio. Ainda este ano, a Corte deve julgar as seguintes ações referentes ao meio ambiente: a retomada do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o uso das Forças Armadas para atuar contra crimes ambientais, o pedido de combate ao desmatamento de forma efetiva e a reativação do Fundo Amazônia. Entidades ligadas ao meio ambiente alertam que, se nada for feito, a Amazônia pode atingir o chamado ponto de não retorno, que é um desequilíbrio irreversível. Por isso, as pautas no Supremo são consideradas importantes e as decisões podem mudar esse cenário. Foi uma resposta importante do STF mostrando que está atento aos anseios da sociedade, né, com relação à questão ambiental, socioambiental no Brasil. E é fundamental que o STF se posicione como tem se posicionado, garantindo os direitos constitucionais, né, relativos ao meio ambiente que estão previstos aí na Constituição. Bom, e para a gente repercutir mais essa questão, eu converso agora ao vivo, aqui no estúdio. Quem já está com a gente é o advogado Nelson Buganza, que é especialista em meio ambiente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Buganza. Eu que agradeço, Rafaela, e a todos os ouvintes, né, para que nós possamos debater essa questão, que essa questão é de extrema importância. Bom, falando em extrema importância, nós temos 7 assuntos na pauta, 7 casos para serem julgados nessa pauta verde do Supremo Tribunal Federal. Qual a importância desse julgamento em bloco e qual é a ação que tem mais destaque na sua avaliação? Olha, é extremamente relevante essa colocação em bloco, porque isso acaba com essa situação da morosidade. O julgamento em bloco, ele simplesmente dá uma celeridade muito grande a esse processo, porque o meio ambiente não pode esperar. E eu destaco nessas 2 situações aqui que eu acho muito importante, né? Primeiro é a questão do Fundo da Amazônia. Nós temos um fundo muito importante que se encontra congelado, parado, e nos ajudaria muito em soluções para a questão do salvamento da floresta, principalmente as questões extrativistas, né, de retirada, de preservação dessa floresta, para que ela não seja desmatada. E também a questão da prevenção e o combate ao desmatamento. E eu faço uma terceira colocação, que também é de suma importância, é a questão de que houve aí a utilização de somente das Forças Armadas. Ora, sem a orientação do IBAMA. E eu acho que isso não é a função. As Forças Armadas, elas têm que estar lá para um apoio, mas a qualidade da fiscalização perde em muito sem o IBAMA. Então, esses 3 pontos, mas todos eles são importantes. Buganza, qual o recado que
que você acha que o Supremo dá, ou tem algum recado implícito nesse julgamento em bloco e nos votos que a gente já vem acompanhando, né? Os ministros já estão se posicionando em algumas matérias, os julgamentos, né, sobre essas ações, eles já estão em andamento. O Supremo traz algum recado para o poder público, para a sociedade também, para chamar atenção sobre esse assunto? Olha, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? O afastamento da sociedade civil de todas essas discussões, essa resolução CONAMA foi uma delas, né? A resolução CONAMA 491 de 2018, ela é uma verdadeira excrescência em termos de mitigação, né, de poluição, né? Olha, eu só destaco aqui uma situação que é muito importante, apenas para avaliação, né, do quanto a sociedade tem que participar desse processo. Olha, nós vínhamos tendo uma participação efetiva da sociedade nesse processo. Nós tínhamos um desmatamento em torno de 3.925 quilômetros quadrados a 4.000 quilômetros quadrados era o desmatamento anual. Esse desmatamento, a partir de 2019, ele passa a ser de 13.000 quilômetros. Veja só o crescimento, né, exponencial, mais de 3 vezes o desmatamento da Amazônia. Isso é em função, não temos o fundo da Amazônia, ou seja, não temos uma situação que dá uma garantia de receita a essa gente que tira da floresta o seu real sustento, né? O Fundo da Amazônia cuidava disso. Detalhe número 2, nós não temos um plano de combate efetivo, plano de combate, prevenção ao desmatamento. Hoje nós não temos isso, né? E isso está sendo muito ruim. Então, a sociedade, ela foi retirada desse processo. Então, acho que esse recado do Supremo, ele é importante em função disso. E aí você acha que, dependendo do resultado do julgamento, faltam algumas ações, né, para esse caso ser concluído. O poder público vai ter que atuar, eu me refiro ao governo federal, mas a gente precisa de pelo menos uma década para resgatar essas violações constitucionais ao meio ambiente? Com certeza, uma década para que nós resgatemos essa situação. Nós temos uma outra ADI 6808 que fala que ela expõe, né? Ou seja, ela está nesse pacote das 7? Ela está nesse pacote aí também, eu queria destacá-la também, é muito importante, porque ela expõe uma situação que é a concessão do licenciamento ambiental sem nenhuma atividade humana, sem nenhuma fiscalização humana para as empresas que têm risco médio. Agora, o que é o risco médio? Então fica aí essa colocação, né? Então, a gente tem graves problemas hoje em relação ao meio ambiente. Nós estamos destruindo o meio ambiente. E a gente está vendo isso, né? Enchentes, o clima. Exatamente, o clima mudando muito repentinamente. E nós temos condições de mudar isso daí, porque temos meios de mudar, mas temos omissão do Estado. E por isso que eu destaco a grande importância do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Maravilha, Buganza. Muito obrigada pelas reflexões, pelas informações todas e pela sua participação aqui pessoalmente. Tá, eu que agradeço. Boa tarde.